Olá, já está no ar mais uma edição do Unesp Notícias. E hoje a gente vai mostrar que o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, sediado no campus da Unesp na cidade, abriu o primeiro edital para capacitar e selecionar novos empreendedores. E ainda, após um mês, volta das atividades administrativas ao modo presencial na Unesp em Botucatu, celebra os bons resultados dos protocolos rígidos de segurança contra a Covid. Para marcar o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, Iraide Barreiro, docente da Unesp em Assis, faz uma reflexão sobre os desafios que a pandemia trouxe aos profissionais da educação. A Unesp em Botucatu foi pioneira entre as unidades da universidade quando o assunto é o retorno das atividades presenciais, tanto em termos de aulas e uso de laboratórios, quanto de serviços administrativos. Após um mês desta volta, a nossa equipe de reportagem foi ver como esses serviços foram retomados na prática para garantir a segurança de toda a comunidade em meio à pandemia do novo coronavírus. Janelas bem abertas para o ar circular melhor pelo ambiente. Nas mesas, agora mais distantes umas das outras, álcool em gel individual. Nos rostos, máscaras sendo usadas da maneira adequada. Medidas de segurança essenciais para que o retorno ao trabalho presencial nos setores administrativos pudesse ser efetivado no Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Mesmo que a gente faça as reuniões virtuais, mas estando aqui, a gente consegue resolver mais rápido, porque a gente pega um processo de um aluno, vê o que está precisando, o que está na reunião, se a gente pode resolver aqui, então fica bem mais fácil. Após cerca de 1 ano e meio em home office por conta da pandemia da Covid-19, Nivaldo resumiu bem a importância de retomar as atividades presenciais no setor dele. Desde o dia 13 de setembro, ele e as colegas da seção de graduação do IB voltaram a ocupar as mesas e a circular pelos arquivos. Aqui até a estagiária já voltou a atuar, o que é fundamental para a formação dela no curso de administração. Para mim está sendo importante devido ao aprendizado, né? Que com a distância não tinha como aprender muita coisa e agora com o retorno eu posso estar aprendendo mais e também é importante para o meu estágio, que eu já estou no último ano. Para a supervisora da seção, os alunos que chegaram tanto em 2020 quanto em 2021, agora com a volta do trabalho presencial, receberão o acolhimento necessário em tempos de tantos medos e incertezas. O principal papel da seção técnica de graduação é esse acolhimento, né, dos estudantes. E durante a pandemia, nosso principal desafio foi prestar esse acolhimento remotamente, né? Muitos alunos a gente ainda nem conhece, não tivemos o prazer de conhecê-los ainda. Então, os ingressantes 2020 e 2021, não tivemos esse contato presencial. Então, é uma expectativa também que nós temos, né, de encontrá-los, conhecê-los e fazer esse acolhimento no formato presencial. Mesmo com os protocolos de segurança e com a maior parte da comunidade universitária do IB tendo recebido as 2 doses da vacina contra o coronavírus, a volta das atividades administrativas presenciais, ainda que primeiramente em sistema de rodízio entre os servidores, só foi possível também por conta de outro fator. O mais importante, temos a testagem, temos a vacinação completa, temos o inquérito de sintomático e todo o uso de EPIs e o obedecimento dos protocolos. Tudo isso nos traz segurança para que esse retorno, de fato, está preservando inclusive a vida e também o emprego de todos que estão aqui dentro. Após o período de rodízio, em que apenas um caso de Covid foi detectado na unidade, nesta semana a expectativa é de que 100% dos servidores retornem ao presencial de forma integral. Isso inclui os professores que, além do desafio de se reacostumarem com a rotina e de seguirem os protocolos sanitários, precisam se adaptar à reestruturação departamental, processo que tinha se iniciado semanas antes do início da pandemia. Pelo projeto, que foi idealizado na gestão da reitoria anterior, departamentos foram fundidos para dar mais unidade aos setores. Aqui, por exemplo, 3 departamentos se tornaram um só. Eu acho que agora que nós vamos começar a conhecer, porque o processo ocorreu
ele finalizou em janeiro, né, em janeiro de 2020, então nós começamos, então a gente tinha programas, a gente tinha falado, vamos a cada mês fazer uma reunião dos 3 setores, porque no nosso caso reuniu 3 ex-departamentos, agora virou um só, então vamos fazer reunião, vamos conhecer, vamos fazer ciclos de palestras para começar o quê? A conhecer um trabalho do outro, para poder haver aquela integração, né? E isso não ocorreu, porque logo depois, em março, abril, a gente teve que trabalhar em casa. Então, agora que nós estamos querendo retomar tudo isso. A gente acredita que isso vai aumentar a capacidade da unidade em planejar e organizar suas atividades do ponto de vista departamental. Desde a questão da infraestrutura de laboratórios, da infraestrutura de sala de aula, tudo isso, numa nova ótica de redepartamentalização, a expectativa é que traga avanços para a atividade acadêmica. Mas também tem outro lado. Problemas poderão aparecer, né? Na avaliação departamental é possível que algumas uniões não sejam bem-sucedidas e a unidade tem que estar sensível a retomar a discussão, se necessário, e levar para a reitoria essas questões para que a discussão continue sempre pautada na qualidade do ensino. Já na FMVZ, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu, o Hospital Veterinário voltou a funcionar desde o fim de julho do ano passado por meio de agendamentos. Afinal, os serviços oferecidos ali são essenciais para a comunidade de toda a região. Inicialmente, o recebimento de animais passou a ser na portaria, né, que não dentro do arquivo, por causa do local, né, com um local mais apertado. Então, nós fizemos no ambiente aberto por um tempo longo, foi até janeiro, fevereiro, mais ou menos dessa forma. E a partir do momento em que teve a possibilidade da vacinação em Botucatu, nós retomamos as atividades lá dentro do arquivo. E tudo, claro, baseado nos mesmos protocolos de segurança que já vimos no IB. Testagem semanal da comunidade universitária, comprovante de vacinação completa, álcool em gel, máscara, distanciamento e ventilação do ambiente. Em relação à testagem por pool de saliva, nós começamos isso já em agosto do ano passado. Inicialmente mensal, esse mensal ele foi de agosto até janeiro, né? De janeiro até março, nós aumentamos a testagem para 15 dias. E a partir de março, né, nós resolvemos aplicar uma testagem semanal, né? Por que testagem semanal? Para que a gente consiga estar detectando os positivos, as pessoas positivas, num período mais curto possível, em que detecte, inclusive, aquele que não está com sintomas, né? Detecte o assintomático, e uma vez detectado, ele é afastado da atividade e orientado a procurar o centro de saúde para dar continuidade ao seu tratamento, né? Já os servidores da FMVZ que atuam na área administrativa da faculdade, como a seção de materiais, voltaram ao trabalho presencial integral desde o dia 15 de setembro deste ano. A readaptação tem sido desafiadora e a preocupação com a Covid, claro, vai persistir por muito tempo. Mas isso é importante para que ninguém se esqueça das medidas de segurança pessoais. Na nossa área, o home office ele foi desenvolvido muito bem. Mas por questões de processo, né, de ter que imprimir, a atividade presencial, eu acho que ela ajuda mais nessa parte. Mas a gente funcionou bem em home office. A nossa seção de materiais, acredito que a administração como um todo. Mas é desafiador, com certeza. A gente fica receoso, né? Às vezes entra mais gente na sessão para conversar sobre alguns assuntos de trabalho, a gente fica meio receoso. É desafiador, mas estamos caminhando. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a queda nos números de casos e internações por conta da doença, aos poucos, outras unidades da Unesp vão retomar o trabalho presencial. É o caso de Bauru, que projeta o retorno para o próximo dia 18. E quem conta pra gente é a professora Fernanda Henriques, diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design e presidente do GAC, o grupo administrativo do campus. Bom, passados quase 2 anos de afastamento social, de luto,
de muitas perdas de vidas, de pessoas queridas, de perdas acadêmicas também, prejuízos na ciência. Eu acho que a gente agora consegue vislumbrar uma luz no final do túnel, né? A gente vê aqui, pelo menos na região de Bauru, a gente tem acompanhado, o Comitê Covid tem dado esse boletim todas as quartas-feiras, né? Então a gente tem acompanhado que as taxas de UTI, de internação na UTI por conta do Covid, vem baixando progressivamente, as taxas de transmissão, ou seja, né, de contaminação, estão abaixo de 1, então está com um dado confiável, estamos vendo que o vírus está se propagando menos, está sendo menos letal. Então a gente sabe que isso se dá, claro, em grande parte por conta da imunização, por conta das vacinas. As pessoas estão se vacinando, né? Eu já estou na segunda dose, algumas pessoas já estão na terceira, outras estão ainda esperando a segunda dose, os mais novos, mas estamos nos imunizando, estamos nos protegendo, né? Também pelo uso de máscara, né? Por proteções assim, de distanciamento, mas a gente vê que vai caindo todas essas taxas, essa letalidade toda. É uma luz no fim do túnel. E dado né, com esses dados que o Comitê Covid da Unesp divulga, a gente já pode estabelecer uma volta segura das atividades administrativas no campus de Bauru. Por que atividades administrativas? Porque a gente imagina o seguinte, os nossos funcionários, eles já moram aqui em Bauru, então não tem essa volta, né, eles também estão imunizados, né, e não tem essa vinda para a cidade, para a região de outros lugares, como seriam os nossos alunos. Mais ou menos 85%, 90% dos nossos alunos não são da cidade de Bauru, então ia ter muita migração, muita gente vindo para a cidade. A gente já está em fim de ano, é aluguel, então é muito complicado voltar às atividades acadêmicas presenciais, porque atividades remotas a gente nunca parou, né? Atividades acadêmicas nunca paramos. Mas as atividades administrativas a gente vai voltar no dia 18, agora, no dia 18 de outubro. Como que vai ser? Vamos então privilegiar as pessoas que têm condições de voltar, né? Eu acho que excetuando grávidas, todo mundo já pode voltar, estando imunizado. Vamos verificar o distanciamento entre as pessoas, então adequar os espaços. E as pessoas vão fazer rodízios, então evitar aglomeração, evitar muita gente no mesmo espaço, que todos os espaços administrativos sejam ocupados 100% do tempo, mas não 100% das pessoas ao mesmo tempo. Que todo mundo volte, que todo mundo possa fazer esse regresso paulatino, porque a saída para o remoto foi muito traumática, né? Não estávamos acostumados, tivemos que nos adaptar à vida familiar, com a vida de trabalho, né, e tudo junto no mesmo espaço, então foi muito traumático. Queremos agora fazer essa volta um pouco menos, mais tranquila, então a gente vai fazendo aos poucos, vai fazendo um esquema de rodízio, para que o ano que vem, quando os alunos retornarem, a gente volta 100% e dando os abraços, né, se tudo der certo, dando os abraços que foram guardados por esses 2 anos, né, nesses 2 anos todos. Então é isso, estamos com expectativas boas desse regresso, dessa volta consciente, responsável, com segurança para todo mundo, mas precisamos voltar. A nossa universidade, ela é presencial, as nossas atividades se dão presencialmente, né, temos os espaços de encontro, as atividades acadêmicas se dão nos espaços de encontro, estamos todos ansiosos por voltar com segurança, mas voltando presencial. Obrigada. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, você vai conhecer os detalhes do edital que vai selecionar os primeiros projetos de empreendedorismo do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, sediado no campus da Unesp. O Unesp Notícias já volta. O CITEB, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, sediado no campus da Unesp na cidade, em parceria com o Inova Bauru e o Sebrae, vai oferecer apoio aos empreendedores interessados na criação de novos negócios. Para isso, abriu um edital que compreende uma etapa de capacitação e outra de seleção dos projetos. Para saber mais detalhes dessa proposta, a repórter Leire Bevilacqua conversou com o presidente do Conselho Gestor do CITEB, o professor Marcelo Carbone.
Vamos acompanhar. O Centro de Inovação Tecnológica de Bauru tem o objetivo de consolidar e ampliar o sistema de inovação em Bauru e também na nossa região. Para saber como isso vai ser feito por meio do edital que já está aberto para receber novos projetos, eu converso com o professor Marcelo Carboni, que é presidente do Conselho Gestor do Centro. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a possibilidade de falar do edital e da inovação e do empreendedorismo como importantes aí nesse cenário nacional e regional. Professor, para a gente começar falando um pouco das ações do CITEB, ele foi inaugurado em 2019, e para quem não conhece ainda, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as principais ações e as parcerias que já estão consolidadas com o centro. Bem, o Centro de Inovação Tecnológica está credenciado à Rede Paulista de Inovação Tecnológica do Estado de São Paulo. Tem por objetivo estimular a cultura empreendedora, a inovação e a inovação tecnológica em especial. E também a inovação tecnológica voltada para as questões sociais. Nós temos abertura de editais, como a gente vai discutir aqui, para mentorias de projetos, temos parcerias com empresários para garantir a estruturação futura e próxima, creio eu, de uma primeira incubadora credenciada à rede estadual aqui em Bauru, para a cidade de Bauru. Discutimos a inovação, as questões tecnológicas, muito próximos do Conselho Municipal também de Ciência, Tecnologia e Inovação. Há um tripé importante que o Centro de Inovação tenta, a todo custo, discutir e conectar, que é o tripé, o conhecimento produzido nas universidades, as pesquisas, o trabalho dos empresários, fundamental, para a questão da inovação, e o poder municipal, o poder público em geral, fomentando a questão da inovação tecnológica. Lembrando que Bauru tem já uma lei municipal sobre questões que envolvem a inovação tecnológica. Tem agora, vai ser assinado, espero que seja esse mês, a criação de um fundo municipal para a inovação. Tem uma peça que foi enviada também para a Câmara Municipal, espero que os vereadores sejam sensíveis também, de aprovação do estímulo, de verbas para estímulo também da inovação. Temos certeza que tudo que se investe em inovação retorna muito mais para a cidade, para a economia da cidade. Agora, falando especificamente do edital que já está aberto, professor, qual que é a ideia dele, Quais projetos ele vai selecionar e como as ações vão ser desenvolvidas? Olha, agradeço a questão. O edital ele está separado em duas etapas. Uma primeira de capacitação e formação, em parceria com o SEBRAE, tocando em temas fundamentais para quem se interessa por essa área de inovação e empreendedorismo. Temas como empreendedorismo como opção de carreira, as competências do profissional do futuro, administração do tempo e qualidade de vida, inovação e modelo de negócios, como definir o público-alvo, modelo de negócios, como montar um modelo de negócios, análise de viabilidade de projetos e como elaborar um pitch de sucesso. Então, convidamos a todos que acessem lá a página do Centro de Inovação Tecnológica, coloque ali, Centro de Inovação Tecnológica Bauru, vocês conseguem acessar a página e tem lá o edital e vai ter a descrição ali de como se inscrever em cada uma dessas atividades de capacitação dessa etapa 1. A etapa 2 do edital do Centro de Inovação Tecnológica, ela vai selecionar projetos que já tenham construídos um modelo de negócio. Então, se você tem uma ideia inovadora, se você tem um produto inovador, se você pensa em algum processo inovador, você pode se inscrever, porque você poderá ser selecionado, e ficará com um trabalho de mentorias desse modelo de negócio proposto, para ver a viabilidade desse modelo de negócio,
toda uma capacitação para ver a questão administrativa, a questão de direito, e mesmo questões específicas do próprio projeto, né? Vai ter questões que valem para todos os projetos selecionados, vai ter questões específicas que poderão ter o suporte, não só do ponto de vista da pesquisa, mas também de profissionais das áreas, que nós temos aí um network capaz de auxiliar nessas mentorias desses bons projetos que viabilizarão, né, um negócio futuro. Então, é um edital específico com 2 etapas, uma de capacitação, como eu falei, e uma de seleção de projetos inovadores. Você poderá fazer a inscrição nessas 2 etapas, sendo estudante ou sendo profissional do Bauru e região, não tem um público fechado, né? Não é só alunos de tal instituição, aberto a todos de Bauru e região para formação e submissão de projetos que já tenham um modelo de negócio desenhado, ainda que falte caminhar bastante, mas tenha já desenhado esse modelo de negócio que viabilize no futuro, né, aquilo que está sendo proposto como inovação, claro, sempre inovação definida como aquela que é criar algo, mas que tem um impacto econômico, social, né, fundamental aí para que seja inovação propriamente dita, tal como descrita, por exemplo, no Manual de Oslo. E, professor, como que vai ser o processo de seleção nessa etapa 2, né? Quando as pessoas encaminharem esses projetos, como eles vão passar por um processo seletivo? Como será esse processo seletivo? Então, no próprio edital tem toda a descrição lá que a pessoa pode seguir para não perder lá as etapas, né? Mas ela vai ter que fazer um vídeo explicando brevemente o que é o negócio que ela está propondo, né? O que é o projeto que ela propõe. Ela vai ter que ter um arrazoado, pelo menos um projeto inicial, né? Não precisa ser algo tão bem estruturado, finalizado, né? Porque ele vai ter uma mentoria exatamente para ajudar para que ele se estruture dessa forma, e vai ter uma entrevista com um grupo de especialistas para ver a viabilidade do produto, do processo, daquilo que está sendo proposto ali, né, como modelo de negócios, se ele tem viabilidade, inclusive, para que vá ao mercado, para que se viabilize enquanto um produto ou um processo inovador, né, que tem um impacto social e um impacto econômico também, que é isso que nós visamos, né, com esses projetos. E já tem uma previsão de quantos projetos serão selecionados? Olha, nós não fechamos, assim, em absoluto quantos, né, mas eu suponho, assim, pela nossa capacidade aqui, que a gente possa selecionar 10 a 15 projetos, né, que passariam por essas mentorias, mas depende muito da demanda, né, eu acho que temos capacidade de até mais, mas depende da demanda qualificada, né, desses projetos, né. A ideia é que esses projetos se viabilizem, né, não sejam só... Nós temos, a princípio, inclusive, a ideia nossa é que, por conta da nossa realidade atual, né, que essas mentorias sejam online ainda, né, mas que progressivamente a gente volte, né. Então, nós temos um espaço de mentoria de projetos, com uma boa internet, um espaço agradável ali, né, com café, enfim, com uma convivência que é importante também para a inovação, né. Estamos agora também investindo, a partir de uma verba liberada pelo governo do estado, na construção de um espaço muito bacana ali de interação, que vai possibilitar que esses projetos se fortaleçam cada vez mais, e como eu falei, né, o grande objetivo é que eles se viabilizem na sequência como um negócio mesmo. E por quanto tempo esses projetos vão ser acompanhados, professor? Então, no edital está previsto lá que, inicialmente, eles ficariam 12 meses, né, mas que poderão ser prorrogados por mais tempo em função da necessidade de que esses projetos fiquem ainda, né, sobre esse trabalho de mentorias, né. Nós fizemos uma parceria também, vale destacar aqui, que temos um espaço que hoje é na Unesp, né, embora o Centro de Inovação Tecnológica, como eu disse inicialmente, ele é um projeto que faz parte de uma rede paulista de inovação, credenciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Ele fica localizado, mas nós estamos com parceria com iniciativas de empresários. Nós estamos agora com uma parceria muito interessante, forte, e que essas mentorias de projetos poderão ocorrer também nesse ambiente, que é do Hub de Inovação da Conc, né, que é de um empresário muito importante aqui para a cidade de Bauru, né, o Eduardo Estevanato. Em relação, né, às mentorias, que outras parcerias
estão sendo estabelecidas para esse momento? É uma boa pergunta. Nós temos já, claro, consolidado essa parceria com a Unesp, né? Eu sou da Unesp, né? Trabalho na Unesp, mas a parceria com os empresários, como eu falei, né? A inovação, quando nós falamos de inovação, temos que lembrar que a inovação ela está prevista na Constituição Federal do Brasil. Se vocês olharem lá nos seus artigos 218 até 224, a inovação tecnológica é colocada como fundamental para a questão social brasileira. Então, primeiro colocar isso, que é fundamental, é imprescindível a questão da inovação do ponto de vista do país, né, do desenvolvimento do país. Então, e essas parcerias são previstas dentro desse tripé, né? Tem que ter o envolvimento do poder público, tem que ter o envolvimento da pesquisa, né? Então, assim, o envolvimento das universidades de Bauru e região, né, nesse trabalho, e envolvimento de empresários. Então, nós estamos com parcerias muito interessantes com empresários, hoje isso tende a crescer cada vez mais, parcerias com o poder público, não só o municipal aqui, mas muito fortemente com a Secretaria de Estado também, né, parcerias com entidades importantes que poderão, né, nós estamos trabalhando para que esses projetos selecionados, eles possam ser premiados ao final, né, então já há um entendimento bastante avançado com a Sicredi, né, há outras entidades de impacto tecnológico, centros de inovações do Estado também importantes, né, nessa rede que eu falo de network, há outras empresas, né, como a Brascom, né, que trabalha bastante com essa questão da inovação tecnológica, enfim, as possibilidades são amplas, e eu diria infinitas, né, por esses três caminhos que eu falei, os caminhos da universidade, da pesquisa, o caminho com os empresários e o caminho com o poder público, né? Essas parcerias que têm que se consolidar, deverão se consolidar e constituir, de fato, aquilo que se entende por inovação tecnológica. Temos também esse trabalho da questão da tecnologia social, né? Destacar isso, né? Não é só a inovação tecnológica, no sentido de produtos, mas inovações que possam impactar e melhorar a vida das pessoas. Acho que essa é a grande função também do nosso trabalho, né? No Centro de Inovação Tecnológica. Ou seja, é uma oportunidade única, né, para empreendedores de Bauru e de região, para aproveitarem esse espaço, todo esse conhecimento e esse apoio que está sendo mobilizado para esses novos negócios, né, professor? Num momento tão específico como o que estamos vivendo, né, ainda sentindo os reflexos, né, e sem saber muito bem como, né, qual que é o contexto que a gente vai vivenciar, né, por conta da pandemia. Então, sem dúvida, é um apoio necessário. Não tenha dúvidas, né, esse é o comitê gestor, tem essa clareza da importância que é essa discussão, e as ações, que a gente não podemos ficar só em discussões, né, as ações de fortalecimento, né, dessa ecologia, vamos chamar assim, da inovação tecnológica em Bauru e região. E, claro, coordenado com todo o Estado de São Paulo, né, na medida que estamos, né, dentro de uma rede paulista de inovação. Então, nós já também multiplicamos o que fizemos aqui, estamos fazendo, fortalecendo, estabelecendo também parcerias com outros lugares mais emergentes, né, que gostariam de ter uma estrutura de um centro de inovação e mesmo de uma incubadora, né? Eu digo que nós estamos aí fortalecendo o centro de inovação, mas com o objetivo curto prazo, eu gostaria que fosse esse ano, não sei se vai ser viável, mas de nós instalarmos já incubadoras aqui, credenciadas à rede, né? Bauru já teve incubadoras, mas no sentido mais... foi uma coisa mais de uma ação importante, né, na época, mas que não tinha essa estruturação, inclusive legalizada, né, dentro da rede paulista, né? E aí nós estamos nesse caminho, e há que ressaltar, assim, quando eu falo de parcerias, né, como eu falei, não citei os nomes aqui, se você pensar as universidades, parcerias com a USP, FATEC, ETECs, as universidades todas aqui que compõem Bauru, fazem parte dessa discussão que fizemos, né, estamos fazendo já há um bom tempo em Bauru. Acho, inclusive, que Bauru perdeu um pouco de tempo, né, nós fazemos isso
Você falou, o Centro de Inovação é de 2019, né? Quer dizer, muito recente isso, né? Outras cidades se anteciparam, né? E já fazem isso há mais de 10 anos, há mais de uma década ou 2 décadas. Então, em Bauru, muito recente, e apesar de ser recente, temos caminhado já para a estruturação, né, dessa discussão aqui na cidade, e espero que tenha um impacto na vida das pessoas, que essa é a minha esperança também, que isso tenha uma importância na economia local aqui, e que melhore a qualidade de vida das pessoas, como você bem colocou, nesse momento bastante complicado, e como vai ser também na retomada pós-pandemia. Tá certo, professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e deixo o convite, né, para os interessados em submeter um projeto ao Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, que acessem, né, o site do CITEB, que lá tem todas as informações e o edital detalhado. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez, né, por essa participação conosco. Eu que agradeço, e coloquem lá no Google, né, Centro de Inovação Tecnológica Bauru, já cai direto no edital, e vocês poderão acessar lá os dados, né, detalhados. Não percam essa primeira etapa, e é essa voltada para toda Bauru. Qualquer um pode se inscrever para essa discussão de capacitação sobre o conceito de inovação e empreendedorismo. E a segunda etapa, aí sim tem que ter um modelo de negócio já estruturado inicialmente, pelo menos, né, não precisa ter finalizado, para que possa participar também dessa seleção desses projetos que passarão por mentorias e fortalecimento dessas ideias, visando que ele se torne um negócio viável aí a curto prazo. Muito obrigado. Viu? A gente faz agora a nossa segunda parada e depois do intervalo tem uma reflexão importante sobre o Dia do Professor, que será celebrado nesta sexta-feira, e os desafios impostos pela pandemia. A gente volta em instantes. Nesta sexta-feira, 15 de outubro, é Dia do Professor. E nós convidamos a Iraide Barreiro, docente do campus da Unesp em Assis e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, para refletir sobre os desafios que a pandemia de Covid-19 trouxe para nossos professores e os impactos que eles podem ter sobre a educação brasileira daqui para frente. É o quadro Conexão Unesp. O ensino híbrido já existia. O que foi que aconteceu, então? Nesse processo de suspensão das atividades com a pandemia, que pegou a todos nós de surpresa, né? Na busca de outras alternativas, e tudo teve que ser muito rápido, né? O ensino híbrido se colocou, então, como possibilidade, não? E, nesse sentido, ele avançou, quer dizer, o seu uso avançou, mas não para atender a uma necessidade emergencial, né? Mas não com vamos dizer assim, com o suporte, com a infraestrutura necessária, e todos nós tivemos que correr com isso, né? Na Unesp, os professores fizeram cursos para estarem aprendendo a trabalhar também, ou aprimorando, né, ou no trabalho com os alunos. E, então, o ensino híbrido, no nosso caso, no Brasil e nas nossas universidades, ele foi impulsionado, né, pelas necessidades prementes geradas pela pandemia, eu diria, né? E ele combina atividades presenciais e online, né, de modo que ele pode ocorrer de modo na forma assíncrona, com o professor e estudantes interagindo ao mesmo tempo, e na assíncrona, em que o estudante acessa o conteúdo a qualquer momento, as aulas são gravadas e tudo mais. Também se permite o uso de metodologias ativas, né, para que se tenha um outro nível de acesso, de compreensão, e é uma combinação também, vamos dizer assim, com o tradicional e o novo, né? Porque também você tem a presença do professor, você pode ter concomitantemente, né, a presença do professor. Enquanto o professor dá aulas na sala de aula para os alunos presentes,
outros alunos que não estão presentes podem assistir remotamente. Na Unesp, eu acredito que essa prática não foi tão usada, pelo menos tão disseminada por todos, porque requer tecnologias e outras estruturas. Mas nós tivemos e temos ainda, né, um ensino remoto de qualidade. Eu acredito que daqui para frente, né, essa modalidade de ensino, o remoto, ele vai avançar mais. As nossas universidades são muito morosas para fazer grandes transformações, e nesse quesito do remoto, à distância, há ainda, né, uma certa resistência, eu diria. Mas é importante que nós passemos a olhar que, hoje em dia, com o retorno das aulas, não é aquele retorno, nós não vamos voltar ao patamar de antes da pandemia. Por quê? Porque os alunos, eles tiveram outros aprendizados, inclusive sozinhos, fazendo suas buscas, né? Os jovens têm uma outra forma de aprender, que a universidade precisa estar fazendo essa adequação. As crianças já aprendem de um modo diferente, então a universidade precisa estar tendo esse olhar, né? Eu acredito que avance, sim, mas é preciso consolidar essas experiências inovadoras, né, e a convivência com certas tradições, eu diria, da universidade, né? Por exemplo, do que eu estou falando? Nós temos que continuar formando alunos da pós-graduação, precisamos, né, de docentes contratados nas universidades de modo presencial para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão. O próprio campus das universidades, ele é um espaço de convívio, né? Então, e de aprendizados muito rico, né? Que é a convivência nos espaços abertos, nos refeitórios, nas bibliotecas, no trânsito. Então, esse espaço da universidade, ele precisa ser retomado. Então, o que pode ser feito também, eu acho que vai haver um leque maior de oferta de disciplinas, né? De compartilhamento de disciplinas entre um campus e outro, né? Para que, então, a mesma disciplina ofertada num campus X, ela seja, os alunos possam, de outra unidade, possam receber esse conhecimento também. Então, eu tenho a impressão que os docentes, eles estão mais, eu diria assim, mais soltos e com maior autonomia para estarem pensando também o ensino e o aprendizado para além da aula expositiva somente, né? Mas pensando de um modo mais criativo, como passar esse conhecimento para os alunos, como que esses alunos vão incorporar isso e tudo mais. Eu acredito que, então, nós podemos, assim, desde que haja também eu diria, uma política, um trabalho na universidade que seja propositivo nessa combinação de diferenças que eu tratei. Eu acho que a universidade, e olhando para a Unesp, nós temos dificuldades, sim, de estar trabalhando essas questões na formação de professores, né? Porque quando se fala em formar professores, sempre se tem a ideia ainda do giz e da lousa. Eu recentemente participei de um evento
né, para discutir a deliberação 02/2017 de formação de professores, e o grupo estava muito resistente, né? Então, eu fui mostrando, né, quer dizer, como que dentro daquilo que está proposto, nós podemos avançar, que nós precisamos, nós, universidade, pensarmos que docente nós queremos formar. Vamos imaginar quem serão os nossos alunos daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, né? Então, a universidade, os cursos de licenciaturas, eles precisam de ter esse olhar de prospecção, né? Quer dizer, como que esses jovens formados por nós, eles estarão atuando no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, como se diz. Nós formamos, a universidade forma profissionais, sejam eles docentes, dos cursos de licenciatura ou não, para trabalharem, atuarem, né, no mercado de trabalho, né? Então, nós temos que ter esse olhar, reconhecer essa necessidade e oferecer uma formação que seja crítica, que é possível fazer essas mediações. Mas nós precisamos, é importante nas nossas políticas de formação de professores, por exemplo, né, que a gente olhe, né, o mundo do trabalho, as profissões que estão sendo extintas, que são muitas, as outras que estão sendo criadas, né, e como que nós podemos também, nesse processo, seja de ensino híbrido ou não, está formando esse aluno para este olhar, para essa nova realidade. E que, sem dúvida nenhuma, nós teremos daqui para frente uma realidade muito mais difícil, né? Muito mais exclusiva no sentido da não inclusão, né? De alunos, de profissionais, e com várias outras dificuldades políticas, né, que o Brasil está lidando com as políticas que estão postas, com o desmonte que está acontecendo de várias políticas públicas de qualidade que nós tínhamos. Então, acho que nós temos, a par da necessidade da mudança e da inovação, o enfrentamento com essas questões atuais que dificultam ainda mais a inserção do jovem no trabalho. Quando se fala em modelo disruptivo, não é só na educação, obviamente, mas na tecnologia, no mundo do trabalho e tudo mais. Então, por exemplo, se os pagamentos, né, feitos puramente eletrônicos e substituírem o papel moeda, né, os bancos e agências se tornarão obsoletos. De certo modo, nós já estamos vivenciando isso, né? Quer dizer, poucas pessoas vão ao banco, você faz tudo à distância, né? Então, vai surgindo uma nova cadeia de movimentos e de um fazer, né? E que vai substituir uma cadeia e uma valoração anterior, né? As inovações híbridas, elas podem ser facilmente confundidas também com inovações disruptivas, né? Porque ambas têm tecnologia disruptiva, né? Agora, pensarmos numa educação disruptiva também é quebrar modelos estabelecidos, né, anteriormente e existentes hoje, e avançarmos para um novo modelo, né, com práticas e métodos para garantir a formação e o desenvolvimento intelectual e moral dos alunos. Nós não podemos exigir que os docentes da educação básica sejam criativos se nós não oferecermos uma
uma educação e uma formação também criativa, né? E a outra questão que se coloca também para uma educação disruptiva, que nós já falamos aqui de certa maneira, nesse processo de preparação e formação do futuro profissional e nosso aluno, como lidar com as novas demandas educacionais e como pensar esses alunos a fazerem escolhas, né? Quer dizer, várias mudanças, né, têm ocorrido nesse sentido, já com o novo ensino médio, por exemplo, né, que leva preparar o aluno para esse pensar, para essas escolhas, como que ele vai escolher, como já tem toda uma proposta também de como esse aluno que está no ensino médio, ele pode fazer suas escolhas, né? Eu acho isso positivo, acho isso muito bom, no sentido de que também, quando não se trata, tudo não deve partir somente do professor, mas deve partir dele, e na medida em que ele também envolva os alunos nesse pensamento e na sua reflexão, no sentido do aluno também poder pensar sobre si mesmo, o que ele está fazendo, sobre suas escolhas, porque ele terá que fazer escolhas, né? E cada vez mais, escolhas que demandam também uma concorrência muito alta, né? Então, eu acho que nós já estamos passando, de certo modo, por um processo disruptivo, que a extensão dele daqui para frente depende de várias questões, né? Também da proposição de políticas, também do acompanhamento que a universidade e o suporte que a universidade dá. Enfim, eu acho que são várias questões que elas não ocorrem de modo tão simples e tão fácil. Eu acho que demandam muitas reflexões, muito fazer, muita paciência nesse momento de retomada. O que eu poderia deixar de uma lembrança, uma fala para os professores o recebimento desses alunos nesse momento, esse olhar mais carinhoso para com todos esses estudantes que retornarão, e para os professores também, que passaram momentos difíceis, né, na pandemia, e nesse processo de adaptação, de protagonismo, de preparar aula diferente, se reinventaram, né, que continue se reinventando, né? Porque ser professor é ser criativo, é fazer buscas, né? E sempre pensar num futuro que deve ser pautado do nosso presente para frente. O nosso passado, né, seja como alunos, como professores que temos, aí, sei lá, 30 anos de docência, ele é um passado que foi importante para a nossa construção, para o nosso processo, mas que daqui para frente nós temos que olhar essa moçada, essa criançada, e precisamos ser mais, né, prospectivos e ativos mesmo. E desejo que todos se saiam bem no seu trabalho. E antes de a gente encerrar, uma boa notícia. O sinal aberto da TV Unesp já chegou em Botucatu e também em Itapeva. A implementação do canal nas duas cidades é parte do projeto de expansão da emissora, uma forma de aproximar ainda mais a população do conhecimento produzido no dia a dia da universidade. Em Botucatu, ele está disponível no canal 43 e em Itapeva, no canal 29. Mas vale um aviso importante.
o sinal ainda está em fase de testes, por isso oscilações podem ocorrer. Elas serão normalizadas em breve com os ajustes finais da nossa equipe técnica. Então, logo logo você poderá conferir com qualidade de som e imagem todos os programas produzidos pela TV Unesp. A chegada oficial da emissora nas 2 cidades ocorrerá ainda este mês. Por isso, fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações. Esta edição do Unesp Notícias termina aqui, mas você pode rever os conteúdos produzidos pela TV Unesp no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.